Ele nunca imaginou que aquilo fosse acontecer com ele. Sempre acreditou que tinha construído um casamento sólido, daqueles que resistem ao tempo, às dificuldades e às tentações do mundo. Eles tinham uma rotina simples, mas confortável. Riam juntos, faziam planos, dividiam a vida. Pelo menos, era isso que ele pensava. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. No começo, eram detalhes quase imperceptíveis. A esposa passou a ficar mais tempo no celular, sempre com a tela virada para baixo. As conversas ficaram mais curtas, mais frias. As risadas diminuíram e o olhar, antes cheio de carinho, agora parecia distante. Como se ela estivesse em outro lugar, mesmo estando ali. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que era apenas fase e estresse, cansaço do dia a dia. Afinal, todo relacionamento passa por momentos difíceis, não é? Mas no fundo, algo incomodava. Um sentimento estranho, difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar. Até que uma noite tudo mudou. Ela disse que sairia mais cedo no dia seguinte por causa de um compromisso. Nada demais. Mas havia algo no tom de voz dela que não parecia natural. Foi aí que ele decidiu, pela primeira vez, seguir a própria intuição. No dia seguinte, em vez de ir direto para o trabalho, ele resolveu observá-la de longe. E foi nesse momento que a verdade veio como um soco. Ele viu ela entrando em um carro que não era o dele. Viu o sorriso que há tempos não via em casa. Viu o jeito como ela olhava para outro homem. O mesmo olhar que um dia foi só dele. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. A mente se recusava a acreditar, mas os olhos não mentiam. A traição estava ali diante dele. Naquele instante, tudo desabou. As memórias, os planos, os sonhos, tudo parecia uma mentira. Ele sentiu raiva, dor, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Mas no meio daquele caos, uma coisa ainda era desconhecida para ele. Aquilo não era nem metade da verdade. Mesmo destruído por dentro, ele não conseguiu simplesmente virar as costas e seguir em frente. A cena que tinha presenciado não saía da cabeça. Cada detalhe voltava como um filme repetido. O sorriso dela, o olhar, a naturalidade com que entrou naquele carro. Aquilo não parecia algo recente. Parecia hábito. E foi esse pensamento que começou a atormentá-lo. Se não era algo novo, há quanto tempo estava acontecendo? Nos dias seguintes, ele mudou completamente. Por fora, fingia normalidade. Conversava pouco, observava muito. Prestava atenção em cada movimento, cada mensagem, cada saída. Já não era mais um marido confiando. Era alguém tentando juntar peças de um quebra-cabeça que nunca quis montar. Foi então que ele decidiu ir além. Começou a checar horários, revisar pequenos detalhes do passado, lembrar de situações que antes pareciam comuns. Aquela hora extra no trabalho, aquelas saídas repentinas. Às vezes em que ela dizia estar cansada demais. Tudo começou a fazer sentido, e isso só piorava a dor. Mas nada o preparou para o que viria a seguir. Um dia, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou. Ele hesitou por alguns segundos. Sabia que ao olhar não haveria volta. Mas a dúvida já estava consumindo tudo por dentro. Ele pegou o aparelho. A mensagem era simples, mas devastadora. Não era apenas uma conversa qualquer. Havia intimidade. Havia tempo. Havia história. Aquilo não era um erro isolado. Era um relacionamento escondido. E então veio o detalhe que mudou tudo. Ele reconheceu algo. Um apelido. Uma forma de falar. Um jeito específico que alguém usava. O coração gelou. Aquilo não podia ser verdade. Mas quanto mais ele lia, mais claro ficava. A pessoa do outro lado não era um desconhecido. Não era alguém distante, sem ligação com a vida deles. Era alguém que já tinha estado dentro da casa dele. Alguém que já sentou à mesa com eles. Alguém que já riu, conversou, compartilhou momentos. Alguém que ele confiava. A respiração ficou pesada. A mente entrou em choque. A dor que ele sentiu naquele momento não era só de traição. Era de algo muito mais profundo. Ele percebeu que não tinha sido enganado apenas como marido. Tinha sido traído como pessoa. E, naquele instante, uma certeza começou a surgir, silenciosa, mas devastadora. A verdade que ele estava descobrindo
era muito pior do que ele jamais imaginou. Ele não dormiu naquela noite. As mensagens, as lembranças, os sinais ignorados, tudo se misturava na mente dele como um pesadelo acordado. Mas agora não havia mais dúvidas. Ele precisava encarar a verdade até o fim. No dia seguinte, esperou. Observou cada movimento dela, cada palavra, cada gesto, como alguém que já sabia de tudo, mas aguardava o momento certo. E quando ela saiu de casa mais uma vez, com uma desculpa qualquer, ele decidiu seguir. O coração batia forte, mas dessa vez não havia hesitação. Ele chegou até o lugar, viu o carro, reconheceu, e então viu os dois juntos, conversando, rindo, próximos demais. Quando o homem virou o rosto, o mundo parou. Era o melhor amigo, aquele que esteve ao lado dele nos momentos difíceis, aquele que conhecia sua história, sua casa, sua esposa, aquele em quem ele confiava sem pensar duas vezes. A dor foi diferente de tudo que ele já sentiu. Não era só traição, era destruição. Como se, em um único instante, duas das pessoas mais importantes da vida dele tivessem arrancado tudo o que ele era. Mas, ao invés de explodir, ele fez algo inesperado. Foi embora, sem gritar, sem confronto, sem escândalo, porque naquele momento ele entendeu algo que mudaria tudo. Ele não precisava provar nada. Quem perdeu não foi ele. Nos dias seguintes, tomou decisões difíceis, mas necessárias. Se afastou, encerrou o relacionamento, cortou laços. Doeu, e muito. Houve noites em que parecia impossível seguir em frente. Mas pouco a pouco, ele se reconstruiu, voltou a cuidar de si, recuperou sua paz, se aproximou de pessoas verdadeiras e, principalmente, aprendeu a se valorizar como nunca antes. Meses depois, já não era mais o mesmo homem. Estava mais forte, mais consciente, mais inteiro. E um dia, sem esperar, voltou a sorrir de verdade. Porque ele finalmente entendeu. A traição não definiu o fim da vida dele. Foi apenas o começo de uma nova história. Uma história onde ele escolheu se colocar em primeiro lugar, onde aprendeu que perder pessoas falsas, isso é na verdade um livramento. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava em paz,